Oi, querido! Olá, Boa noite! boa noite. Tudo bem? Eu tô bem, e você? Bem também. Tô um pouco com crise alérgica, mas a gente vai levando. Tranquilo, faz parte. Primeiramente, antes de mais nada, obrigado por ter aceitado o nosso convite para vir falar sobre processos criativos em dança contemporânea. É um prazer ter você aqui para a gente conversar sobre, tá? Ai, eu que agradeço o convite, gente. Eu fiquei muito contente e acho super bacana a gente estabelecer essas redes, né? Assim, a gente tá falando sobre dança no máximo de de espaços que a gente conseguir com o máximo de pessoas para a gente estar cada vez descomplicando mais essa discussão, né? Assim, Sim, é uma forma de democratizar também, né, esse com acesso certeza. a esses debates que às vezes presencialmente eu vejo isso como um ônus do isolamento social. As pessoas estão tendo acesso a coisas que presencialmente elas não teriam, né? Com Então isso de certeza, é. uma forma é muito positivo. Querido, então vamos começar? Vamos. Eu tô com aquele friozinho na barriga, tipo, diante da apresentação, sabe? Então, Ai, sei. Então vamos compartilhar desse momento porque eu tô aqui também, ó, tremendo, mas a gente vai junto. mas vamos lá, vamos lá. Vamos. Então, antes da gente começar a falar sobre processos criativos em dança, se apresenta para a galera que está chegando aqui na live agora com a gente, que vai trocar um pouco com a gente dentro dessa uma hora, para que as pessoas saibam quem é você, quem é o Ralfer artista, pessoa e qual que é o seu trabalho, tá? Beleza. Eu sou o Ralfer Campagna, mas também, que nem você falou no início, campanha, tudo tá valendo, assim, tranquilo. É que tem essas duas formas de falar o sobrenome mesmo. E eu tenho 30 anos, sou artista sul-mato-grossense, trabalho com dança desde 2009, que foi quando eu comecei a me enganjar mesmo na área, mas sempre dancei a vida inteira. Então, a partir de 2009 eu comecei a entender um pouco mais sobre esse lugar e eu comecei num grupo que era um grupo de danças urbanas, voltado para as técnicas de danças urbanas, que é o grupo Expressão de Rua. E no ano seguinte eu entrei para a Companhia Dança Urbana, que era onde esse grupo trabalhava, que tinha essa sede que ficava ali na Barão do Rio Branco. E desde lá eu venho construindo esse trabalho, atuando na dança, né? E sou graduado em Educação Física pela UFMS. Recentemente eu fiz uma pós, uma especialização na UFBA, em Estudos Contemporâneos em Dança também. Sou integrante da Companhia Dança Urbana desde 2009 e lá eu desenvolvo um trabalho enquanto intérprete, trabalhando com produção cultural também. Sou coordenador do núcleo de comunicação da companhia, que a gente também cria setores lá para a gente conseguir distribuir as demandas e conseguir gerir a companhia. E faço parte de um projeto que chama Plataforme-se, que eu idealizei em 2017, junto com a Jaqueline Mourão, que é uma plataforma e um projeto que pensa a dança em relação com a cidade. Então, a gente tem a relação dos eixos corpo, câmera e cidade. Então, a gente pensa em propostas a partir disso. E desde lá, a gente também vem tentando movimentar esse lugar. Eu fiz até recentemente um trabalho na Bahia, nesse momento que eu fiquei lá, com pessoas que eu encontrei lá. Eu até vi que a Jai está aqui, que a Jai é de Ceará, e ela está aqui com a gente, e foi um encontro que aconteceu na Bahia. Então, é isso, eu acho, assim, a minha história vem nesse processo, né? Eu também faço parte do Conectivo Corpo Mancia, eu estava esquecendo aqui, que é um eixo colaborativo com vários artistas de Campo Grande e de fora também. E acho que é isso, assim, pensando nessa trajetória meio que rápida, assim, Sim. pensando nesses pontos mais marcantes do que eu sou e estou agora, né, assim. Ai, que bom, então. É muito interessante a gente parar para ver com quem que a gente vai conversar, né? Com quem que a gente vai trocar. Parece Sim, sim. que aproxima, né? É realmente um diálogo que a gente vai propor aqui. E que bom, então, que a gente consegue começar dessa forma. Então, vamos lá. Como a gente vai falar sobre processo criativo em danças contemporâneas, e esse foi um dos temas mais solicitados no questionário que nós do grupo de pesquisa fizemos, eu acho que antes da gente iniciar a falar sobre como se constitui um processo criativo, acho que a gente precisa falar o que é um processo criativo. Então, partindo das suas perspectivas e das suas experiências enquanto artista,
o que você entende como processo criativo em dança contemporânea? Olha, assim, já passei por vários entendimentos sobre isso, percepções, sabe, experiências do que seria um processo criativo. E eu fico pensando em cada vez facilitar esse acesso no sentido que a gente passa por vários momentos e eu encontro isso enquanto um processo criativo, sabe? Então a Sim. gente vem dentro da área, assim, a gente vai passando por vários momentos da nossa trajetória que a gente vai lidando com vários processos criativos no dia a dia mesmo, assim. E eu entendo, às vezes, esse processo criativo também enquanto um lugar para a cena, que é um trabalho que você vai criar, alguma coisa que você quer criar a partir de um desejo, de uma vontade, e você demanda uma certa energia e tempo para aquilo, assim. Então, ao mesmo tempo que existem esses pequenos, assim, momentos criativos, né, assim como aqui a gente está tentando agora lidar com esse momento e criando aqui, que é um processo também de criação para mim, assim, o tempo todo, cocriação. Existe também esse lugar que é você dedicar, criar um recorte, dedicar um tempo e dedicar uma energia para aquilo, porque você quer produzir enquanto artista, sabe? Então eu fico Uhum. pensando nessa forma de organização que a gente cria para chegar a algum lugar que a gente quer, assim, pensando que talvez esse lugar também não é o fim, assim. Ele faz parte do processo e ele vai continuar e a gente vai permanecer em processo criativo, assim, nesse lugar da criação mesmo. Eu acho que Eu não, é justamente por isso que a gente diz que é um processo, né? Não, sim, não é o foco o produto final, né? E sim o que a gente consegue experimentar durante essa trajetória de criação, né? então, eu acho que é esse caminho que a gente estabelece, sabe, do que a gente vai fazer a partir de um momento, ou às vezes um processo também, eu fico pensando que o processo ele não precisa partir daquele momento assim, tipo, quero fazer isso a partir de agora. Mas ele já vem acontecendo, a gente já vem passando por isso, sendo afetado, sendo atravessado por esses momentos e chega talvez na hora que é o start, assim, de falar assim, não, agora eu quero talvez dedicar tempo para fazer isso. O que já vinha talvez acontecendo há um tempo, sabe? Uhum. Eu percebo esse lugar assim do processo, assim, meio que de trânsito, de não tentar identificar um início, meio e fim, e da Mas gente estar sempre em nesse tempo todo. fluxo. Assim, Sim, legal, bacana. No final do ano passado, você estreou o seu solo, Dançar as Fúrias, que é um solo parte integrante do projeto Singulares da Companhia Dança Urbana. E sim. aí, já que a gente está falando sobre processos criativos, eu queria que você falasse um pouco sobre como foi o processo criativo de concepção desse seu solo, como ele se deu, como ele está acontecendo, já que a gente já trouxe essa ideia de que o processo ele não tem um começo, um meio e um fim, ele é fluido, ele está sempre em trânsito. Então, fala um pouquinho pra gente de como foi o processo de criação do seu solo. E sobre o solo também, né? Sobre os projetos. Tá, massa. Vamos lá. Tipo, o trabalho ele surgiu, tipo, acho que foi em 2018, e não ele em si, assim. A companhia estava em um processo de retomar um trabalho de 2012 chamado Singulares também. E nesse trabalho a gente tava a maior parte do coletivo estava em cena, assim, era um trabalho de conjunto mesmo, assim. E ele chama Singulares e a gente estava tentando retomar esse trabalho. Só que a gente foi percebendo, assim, durante os ensaios, que as coisas não estavam assim, não era aquilo talvez que a gente realmente queria, assim, tava meio que truncado assim o processo, Aham. as escolhas que a gente vinha fazendo. Foi então que a gente meio que foi dando uma pausa nesse processo e surgiu a ideia de da gente construir esse trabalho que talvez voltaria para os solos, porque a gente foi percebendo que cada intérprete estava tipo buscando algo para si, assim, era um desejo individual, assim. Então a Uhum. gente estava percebendo isso surgir assim latente na companhia e a gente optou por talvez criar solos a partir dessa ideia dos singulares, que é também um trabalho que foi em comemoração aos 10 anos da companhia e ele celebrava essa união, sabe, essa relação tipo do indivíduo coletivo, de como é a gente estar se relacionando com o coletivo a partir das nossas experiências individuais. E daí ele partiu daí. E daí em Uhum. 2019, que foi o ano passado, foi, né? Sim, lógico. É, a gente fez um primeiro encontro bem no início do ano e ver quem que são as pessoas que queriam participar disso, né? Desse trabalho que seria essa mostra de solos. E eu me candidatei porque eu estava com essa vontade também e direcionando um pouco para ele, assim,
foi em um processo, em um momento que eu também estava em um processo de reconhecimento, de pertencimento, de identidade. Então, eu estava com essas questões latentes em mim, na minha identificação sexual, na minha identificação de gênero. Então, e daí eu fui buscando, a partir desse processo paralelo, trazer isso para o trabalho também do solo, assim. Porque estava ali presente, eu não poderia, tipo, falar assim, ah, não, vou ignorar e, tipo, vou seguir minha vida. Claro. E daí a gente fez esse encontro e eu fui meio que falando sobre isso. Então ele partiu desse lugar. E eu fui pesquisando coisas que relacionavam com isso. Eu comecei a pesquisar artistas que eram representativos nesse lugar. Comecei a pesquisar sobre a questão do queer, da teoria queer, que era uma coisa que eu também estava buscando. E isso meio que juntou com um processo que eu fiz de egresso na Universidade da Bahia, que foi também no mesmo período. Então, eu meio que juntei essas duas pesquisas, assim, tanto para a universidade quanto para o processo de cena. Que meio que esse processo impulsionou, tipo, dois lugares, que foi o solo e também foi meu artigo da UFBA. Então, isso meio que surgiu dessa questão pessoal, mas eu ficava pensando como dialogar isso com as outras pessoas, com o público, com a sociedade, como trazer elementos que pudessem estar somando nesse processo, né? Sim. Na Bahia, eu conheci uma colega, Fernanda Ferracini, ela é de Curitiba, e ela me apresentou o livro do Francisco Malma, que é um pesquisador das artes cênicas, que faz uma intersecção com poesia, arte, performance, crítica de arte também. E ela me apresentou um livro que chama Haverá Festa com que Restar. E eu falo assim que esse livro... Cadê? É isso aqui. O livro dele. E eu falo que esse livro meio que nutriu, assim, foi me dando gás, sabe, para o processo, assim, porque ele dialogava muito com as questões que eu queria trazer. E isso me ajudou muito nesse processo de encontrar caminhos, né? E daí, na hora que eu fiz isso, eu comecei a pensar também na minha relação com a minha sexualidade, como é que eu lidava com o mundo, o que me afetava, né? Assim, eu me identificando enquanto uma bicha gay, sabe? Tipo, nesse processo, eu falei assim, mano, eu preciso saber o que é sobre isso, né? E me afetava muitas questões, tipo, de comportamento, me afetava questões de como me portar, como o que é ser masculino, o que é ser feminino. E eu falei assim, então como que eu vou pensar em trazer isso para a cena, né? Dentro desse processo. A gente na companhia, a gente teve a liberdade, assim, foi um exercício também de autonomia do intérprete. É bom destacar isso, porque a gente teve, tipo, liberdade para escolher quem que a gente queria trabalhar, quem seriam nossos pares nesse processo, né? Por mais que a companhia toda estava envolvida nesse projeto, mas a gente poderia escolher assim, eu quero que outra pessoa de fora viesse me dirigir, assim, não, eu quero fazer isso sozinho, Como um entre aspas, no provocador, sentido uma provocadora. no sentido de provocador e tudo mais. E isso foi um grande desafio para mim, assim, porque eu precisava encontrar alguém que estava dialogando comigo sobre isso. E eu não senti, assim, eu não tive. Não aconteceu, né? Assim, não teve esse encontro. Então, eu fui optando por fazer mostra com a companhia, mostrar o que eu estava produzindo, tipo, o que estava vindo no corpo, e ia trocando com eles mesmo. Assim, uma pessoa que eu escolhi para estar provocando mais próxima foi a Franciela Cavalieri, que eu preciso enaltecer essa mulher maravilhosa, e hoje é aniversário dela ainda, Fran. Sim. Feliz Beijo. aniversário, Fran. E ela estava junto comigo, junto com a Maíra Espíndola também, que foi uma pessoa que super me provocou na construção do solo. E daí eu fui partindo dessas questões, sabe? Do que é comportar, dessa relação binária com o mundo. Tudo isso pensando em trazer também para o artigo que estava sendo construído nesse período. Então, eu comecei a trazer isso. O livro do Francisco me ajudou muito nesse processo. Tem um outro livro que é O Corpo Estranho, da Guacira Louro,
que também é maravilhoso, e ela fala sobre a relação, tipo, da gente estranhar as coisas, que foi uma coisa que eu trouxe muito pro processo, que a gente está estranhando e identificando o que, que eu queria trazer ou não pro trabalho, sabe? E Sim, isso, e pensando nessa relação de estranhamento, no sentido da gente estar disponível porque pra gente é esquisito, estranho. Então, eu tentei trazer essa relação muito essa minha dramaturgia que eu fui construindo para o trabalho mesmo, né? Assim, de estranhar a movimentação, de estranhar o figurino, de estranhar o espaço, de estranhar a relação que eu queria com o público, de estranhar o cenário. Então, eu fui pensando nessa relação do estranhamento mesmo, assim, mas no sentido de disponibilidade, da gente dialogar com aquilo, se aproximar daquilo e perceber quais eram as potências do que não é dito, talvez, assim, para a gente no processo que cada um vai ter na trajetória, né? Assim, porque às vezes a gente é deparado só com formas que a gente tem que seguir, e eu acho que os processos criativos em danças contemporâneas, eles trouxeram essa atenção para a gente conseguir ser mais honesto com as nossas escolhas e estar em diálogo e se questionando, sabe? Assim, por que eu estou fazendo isso? Como que eu estou fazendo isso? Para quem que eu estou fazendo isso? Então, eu acho que fez a gente dar atenção para isso e entender esse processo também de autonomia do intérprete, né? Desse lugar que é o intérprete, que ele pode também estar fazendo as escolhas dele e estar somando com pessoas que queiram estar fazendo essas escolhas junto com ele, né? Assim, então, eu fui percebendo e foi meio que esse processo, assim, a construção do solo. E daí, nessa questão, tipo, do estranhamento com o movimento, assim, pensando no que era ser masculino e feminino, qual que é o jeito de se comportar, qual que é a forma que eu tenho que fazer de gestualidade que me mostra que eu sou ou não masculino ou feminino, sabe? Isso eram coisas que, tipo assim, mano, não faz sentido claro. essas normas, sabe? Que tudo imposto dentro da heteronormatividade e que a teoria queer vem tentando, tipo, muito quebrar esse contexto, sabe? Assim, então, eu acho que foi mais ou menos nesse processo, assim, a construção dele. Eu optei, assim, por, assim, eu tinha a Fran e a Maíra e toda a companhia também, assim, me ajudando a refletir sobre as escolhas, mas eu optei por, naquele momento, e ainda estou, assim, nesse processo de construção ainda dele, né, que ele está nesse fluxo, a tomar meio que as decisões sem ter alguém que vai estar dirigindo, né? Então, eu optei por ficar nesse lugar da direção, fazendo as escolhas que eu achava bacana e que dialogava com os meus desejos também, né? Assim, que não era só sobre mim, que afetam vários corpos e corpas. Então, a gente era uma relação também de tentar ter esse cuidado, assim, nos processos de escolha, assim, do trabalho. Nas escolhas feitas, né? Nas feitas. Eu acho muito, muito legal na sua fala que a gente consegue falar sobre o processo criativo falando de um processo criativo, né? Então, você fala dos atravessamentos que vieram da sua, enquanto a sua identidade de gênero, enquanto a sua orientação sexual, os atravessamentos que vieram de autores de livros de poesia, de referências de autores bichas, e isso é muito importante porque a gente consegue chegar num ponto que eu acho muito importante do processo criativo, que é o processo identitário, né? Eu acho que todo Sim, processo criativo ele precisa estar arraigado a uma identidade, a uma raiz. Porque a gente, quando a gente fala de contemporaneidade, a gente fala desses atravessamentos. E é impossível a gente falar de contemporaneidade se a gente não falar da gente, né? com certeza. Contar a Acho sua história, né? Assim, tipo, de dar espaço para isso, assim. E a gente entende que assim, eu percebo que, assim, por mais que tenha essa nomenclatura, né, das danças contemporâneas, tipo assim, ela é um termo guarda-chuva, assim, mas ela abarca a história de que cada um e são várias danças, né, assim, então, e os processos vão ser diferentes, vão ter tempos diferentes, e você tem que ir criando essa negociação, né, tipo, de entender esse lugar e de fazer essas escolhas pensando nessas questões que tá na contemporaneidade, assim, que é sobre isso. sim. Você falou sobre a autonomia do intérprete, e aí a Vitória Pavan, ela deixou aqui nos comentários uma pergunta. Então ela diz assim: falando dessa autonomia, como você mensura a importância do processo sobre o produto, a obra final que vai para a apresentação? Isso eu também acho que
Eu acho que é importante a gente estar atento a isso, porque o processo ele vai te gerar algo que é que você tem que identificar se esse processo ele está sendo condizente, né, assim, com o que você quer lá na frente, ou se ele está indo para um outro lugar, se ele está tipo ainda seguindo as escolhas que você fez, se ele está sendo discutido. Então, eu acho que é muito importante essa relação de um com o outro, assim, faz parte, eles vão se retroalimentando, né, assim. Mas eu acho que também que eu falei assim, é uma relação subjetiva que você tem que ir percebendo isso e criando a sua rede, né, para você estar identificando se naquele momento tá na hora tipo de jogar ele para dialogar com o público, tá na hora ou não, assim. Eu lembro de uma vez a, a Dudu de Herman falando em uma fala lá na casa de ensaio até quando ela veio aqui, que ela ficou fazendo, acho que a projetista, acho que durante uns 5 anos, assim. O processo dela durou todo esse tempo, né? E então, tipo, ela foi percebendo as pistas, o que ia acontecendo para gerar uma obra para ela, assim, algo meio finalizado, né? E o tempo dela é, foi nesse período de 5 anos, assim. Então, eu falo assim, cara, a gente tem que estar atento também para isso, né? Para não ser uma coisa que a gente está com muita ansiedade e vai e faz e de repente já quer jogar para o público e toma isso, é o que eu quero. Então acho que tem que estar sempre nesse lugar, tipo, olhando para os dois lugares, tipo, processo, aquilo. E isso também foi um exercício interessante, assim, bem trabalhoso durante o processo de dança urbana nessa relação de autonomia, porque a gente não está acostumado tipo, tá olhando o tempo todo para esses lugares, né? Tipo assim, ai, figurino, ai, como é que vai ser o visual disso? Como é que vai ser o espaço? Como é que a gente vai estar relacionando com o público? Que tipo de imagem, sei lá, a luz? Então eu fico pensando que essa relação, tipo, dos dois tem que estar o tempo todo em diálogo e é muito importante a gente estar atento a isso também, assim. Eu acho legal quando a gente pensa nessa questão de produto, porque a partir do momento que a gente apresenta um processo, ele deixa de ser só nosso, né? Ele se transforma também em um processo de quem assiste. E querendo ou não, também, o público também são intérpretes daquela dança, né? E aí Sim, é muito doido a gente parar para pensar que o olhar da pessoa interfere, as opiniões das pessoas, os sentidos, as posturas que as pessoas estabelecem naquele momento de apresentação, eles importam muito e atravessam muito, né? sim, sim. Eu acho que é isso. E a gente fica pensando, eu fico pensando também nessa relação de produto, né? Assim, a gente foi meio que, a gente veio de uma cultura disso, né? Assim, eu acho que talvez muito influenciado por editais, assim, por essa questão tipo de convocatórias e de repente tem que ter esse produto no final. Até porque a gente já escreve às vezes um edital pensando no produto e como ele vai ser, né? Assim, tipo, já tá lá imaginando o resultado. Então, eu fico pensando nessa relação que a gente tem que também talvez até olhar com um pouco mais de generosidade para o processo e pensar que ele não vai gerar um produto estático, né, assim, quadrado. Então, talvez chegue um momento que você precise apresentar isso para o público e por mais que você tá, tipo, sei lá, o tempo que for nele, é a sua vontade. Às vezes é uma troca é, mais informal ou também pode ser formal e você vai estabelecer isso com o público, né? Mas acho que bacana a gente pensar como é que a gente comunica isso com o público, como é que a gente vai estar estabelecendo esse diálogo, né, assim, com o público, porque eles também vêm numa expectativa, né, assim, Sim. com o trabalho, assim, muito também pensando nessa relação, tipo, de um produto, de uma obra. Então, acho que são questões que a gente precisa estar o tempo todo se perguntando e que, assim, às vezes aqui nessa conversa, em outras, vão ter sempre percepções diferentes sobre isso, né? Porque são modos de fazer e produzir a dança contemporânea agora, assim, as danças contemporâneas, né? Eu gosto Isso. sempre de tentar enfatizar esse S, porque é plural mesmo, assim. Sim. Não sei nem se Já, eu fugi da conversa, mas, tipo, eu foi acho que é aqui. nesse ritmo mesmo. A gente vai para um lugar, a gente volta e tudo se atravessa e a gente vai constituindo o nosso diálogo a partir disso.
E aí, já que a gente está falando de produto, a Meire Ortiz ela deixou uma pergunta aqui nos comentários e ela diz assim: na educação hoje, nós vemos uma supervalorização do produto espetáculo de fim de ano, e nem sempre a gestão escolar está preparada para aceitar o trabalho com os processos de criação. E aí ela reitera: o comentário acima eu não falo da visão da arte e educação. Opa, peraí que sumiu aqui para mim. Da arte e educação, mas sim de como algumas escolas e pessoas se comportam e olham sobre o que é arte. E aí ela pergunta como essa relação se dá na escola regular e não regular. E pede para você falar um pouquinho dessa experiência. Certo. Eu não tive muitas experiências nessa relação, mas eu conheço um pouco desse contexto. Eu sou formado em licenciatura, assim, mas eu não fui para a escola diretamente. Eu já participei, assim, no ensino regular mesmo. Eu já participei como professor de alguns projetos da prefeitura, como o DEAC, que tem, assim, que está pausado, né, agora por conta desse contexto. Mas para mim entra também um pouco na mesma questão desse diálogo, né, assim, do que a gente entende como arte, que assim as escolas pedem que os professores tenham esse trabalho, tipo esse resultado final do que teve de experiência, né? E eles querem como se fosse um produto bem tipo fechado, com figurino, com luz, uma apresentação fenomenal para os pais estarem ali vibrando com os filhos e as filhas. Mas, assim, é muito difícil porque é um sistema, assim, é um sistema que está aí e eu acho que a gente tem que tentar encontrar brechas nisso, né? Assim, vendo as pessoas que estão na coordenação, dialogando com elas. É, eu não concordo muito com esse processo, né? Assim, com esse sistema. Eu acho que pode rolar, assim, um espetáculo no final do ano, pode acontecer alguma coisa, mas de um jeito, talvez, um pouco mais generoso com o que o professor construiu com os alunos e as alunas. Até porque às vezes a gente entra, na época que eu fiz meu primeiro ano dentro do projeto, eu entrei acho que em março, assim, daí tipo, depois de 2 meses, a diretora queria uma apresentação para a festa junina e não sei o quê. E tipo, é todo um processo de iniciação, sabe? De conhecer os alunos, de deles começarem a depositarem confiança no professor, né? Porque assim, não é de cara às vezes que isso acontece. E por mais que as crianças são um pouco mais abertas assim para se moverem, assim, elas estão nesse processo um pouco menos contaminadas, né? Ainda assim é um pouco complicado assim a gente ir aos poucos inserindo, porque existem algumas coisas que também estão aí, que é tipo do quem pode dançar e quem não pode dançar, o que vai dançar, esse tipo de dança não é para esse tipo de pessoa, não sei o quê. Então a gente também tem que lidar com isso dentro do espaço educacional, dentro desse contexto escolar, né? E então eu acho que é a gente tentando encontrar esses caminhos, sabe? Essas brechas com coordenadores, tentando trazer um outro lugar da dança, tentando facilitar esse conhecimento no sentido. Eu não sei nem tipo, qual caminho seria exatamente, mas eu acho que é esse diálogo, sabe? Eu não vou tipo, dar um método aqui, porque a gente vai encontrando a partir do contexto que a gente está inserido, né? Eu Mas eu acho, sinto que é a partir disso. Eu não sei nem se eu segui a linha da pergunta, mas eu acho eu que acho é que isso. eu penso que eu acho que a gente precisa começar a entender que quando a gente fala de dança na escola, a gente está falando de pluralidade, né? A gente tem Sim, 30, 40 alunas e alunos ali na nossa frente e vários corpos, vários contextos, e a gente é muito podado também, né? A gente precisa deixar bem claro que a apresentação de fim de ano ela não é o problema. O problema é como ela vem se constituindo nesse ensino da dança durante os anos, né? E aí sim. eu quero aproveitar o gancho, já que a Meire perguntou sobre esses processos na escola. Se você consegue enxergar as relações que a gente estabelece entre processos criativos e os processos de aprendizagem em dança contemporânea nas escolas. Se eu consigo relacionar as duas? Relacionar como se a gente
como que a gente faz para a gente estabelecer uma relação entre esses processos de aprendizagem, que também são processos criativos, eu encaro assim, eu Sim. encaro como um processo criativo, e realmente um processo criativo em dança contemporânea dentro da escola? Quais as relações que a gente consegue estabelecer? Olha, pensando nessa pluralidade, quase não sei a palavra, eu acho que a gente está tentando desconstruir essas coisas também que esse sistema da escola coloca, né? Assim, começando pelo fato que sempre que dança é meio que esse lazer, né? Essa atividade do contraturno, essa atividade extracurricular. Então, daí, às vezes eles criam esse recorte, né, para dança. Então, daí já está aí uma coisa que já é gravíssimo, né? Assim, a gente não dá essa importância para uma área de conhecimento como a dança. Sim, E, e daí eu vejo que nos processos criativos, em relação, tipo, a ao modo de fazer em si, eu acho que é pensando nesses questionamentos de como que eu vou trabalhar aquilo com as crianças, que tipo de proposta eu trago para elas, pensando nessa relação de aprendizagem. É um questionamento para si também, para a gente não chegar lá com uma coisa já pronta, estabelecida, e jogar para a criança para que ela aceite aquilo, sabe? Tipo, entender o que aquela criança gosta de escutar, de ouvir, é, de começar a estabelecer esse diálogo não só com os coordenadores, professores, mas com as crianças também, né? Assim, que elas são diretamente as pessoas mais atingidas com isso. sim. Então, eu acho que é pensando nessas relações, assim. Acho que é isso. Eu não sei se eu entendi a pergunta muito bem, mas eu. Não, acho que foi, acho que fluiu super. Eu acho que é justamente esse o caminho. A gente entende processo criativo, como você disse, não como uma receita, né? Não tem receita. Então. Existem vários Você tem que caminhos. entender esse contexto, você tem que entender esse contexto que a criança está inserida, como é que é essa relação delas entre os alunos, entre ela com o colega dela, porque também às vezes a criança vem carregada de muitas questões familiares, de questões de bullying. Então você tem que lidar com vários fatores que tipo, tá para além de você levar uma aula pronta, definida para aquela turma, né? Sim. A Natasha Prado, ela deixou um comentário aqui, já que a gente estava falando dessas possibilidades de criação. Ela pergunta se você utiliza a música como provocadora nos seus processos criativos e se sim, quais tipos de música atravessam os seus processos. Olha, eu não sou uma pessoa assim que eu vou direto para música, assim. Dentro do processo, quando tipo vem surgindo isso, eu gosto muito de organizar isso como se fosse uma tabela, assim. Eu sou uma pessoa meio sistemática, assim, eu organizo, tipo, escrevo o que eu quero. Se surgir palavras sobre aquilo, eu vou colocando as palavras que estão vindo, né? E daí, tipo, eu gosto de ler sobre o assunto, sei lá, vou falar sobre garrafa plástico. Daí eu vou lá, vou procurar tudo sobre garrafa plástica. E então eu vou nesse lugar. A música, ela só vem, acho que na hora que eu tô meio que tentando trazer algo pro corpo, e eu penso em uma música muito específica para aquilo. Então, agora no processo do Dançar as Fúrias, eu trouxe muitas músicas com uma pegada tipo de Vogue, que é um lugar que fala sobre isso também, que traz essas questões. Na época do processo, eu fiquei muito atravessado, pegando também um gancho da fala da Dudu, de tipo, ela fala pra gente ficar atento às pistas, né? E nessa época do processo estava começando a surgir a série Pose. Então Ah, daí tipo incrível. isso despertou em mim assim um lugar bacana para experimentar, para explorar, para conhecer, entender essa cultura que atravessava o que eu estava querendo propor em cena. Então daí tipo eu direcionei o olhar e o processo para aqueles tipos de música e trouxe isso. Mas assim, eu não fiquei tanto preso às músicas, não, tipo, a construção dela, porque sempre eu trocava de música. Então, e até o trabalho em si, ele não é estruturado assim em cima de músicas. Ele existe uma trilha, que é muito uma trilha também falada, com boa parte das poesias do Francisco, e mas tipo, eu não tô em cima da música, eu não tô me movendo
a partir da música. É uma relação que me afeta, mas que não está ali diretamente Não é uma vinculada, coisa. assim, sabe? Aham. Então, a construção foi em cima disso, e tem um momento também que é um silêncio, assim, eterno. E daí, então, a gente vai fazendo essas escolhas, né? Se faz sentido trazer uma música para agora, se faz sentido o silêncio. Então a gente vai pensando nisso, porque às vezes, porque não adianta às vezes eu trazer uma música que não afeta, não interfere no que eu tô querendo propor enquanto cena, sabe? Sim. Então, eu acho que a relação com a música vai muito em cima disso. Eu tenho mais uma. A galera tá mandando pergunta aqui, aí eu fico tentando ler de E daí longe. fazendo um gancho por isso aí sobre a questão tipo de processo de aprendizagem, a música sempre ela vai ser um estímulo muito importante, né, assim, para o corpo, para a gente entender as coisas, para a gente ir explorando. E eu acho que ela é importante também nesse lugar, sabe? E a gente também tem que fazer os tipos de escolhas que tem a ver com o nosso público, que tem a ver com aquela turma, que está dialogando com aquilo, que está dialogando com o que você quer propor. Assim, muitas vezes eu tinha que trazer uma música que o que a turma queria, para daí talvez propor uma outra música para ver se eles gostavam daquela música. Então, tipo, a gente vai criando um tipo de negociação também com a turma nesse processo, né? A gente não vai chegando lá e fala assim, olha, essa música que eu quero e, tipo, pronto. Não, a gente conversa com eles, vê o que eles querem. A gente, às vezes, fala sobre... Eu conversava com eles sobre, tipo, o fato, às vezes, da escola proibir aquele tipo de música que eles queriam. Então, daí, tipo, a gente conversava sobre isso e era uma conversa entre eu e a turma, sabe? Não era nenhuma relação, tipo, de falar com eles para criar um motim e eles irem em cima da direção e da coordenação. Era mais uma relação ali de conversar e deles entenderem o contexto também, mas tentando, tipo, ser o mais acessível, assim, sabe? De tentar, tipo, descomplicar esse tipo de assuntos, tanto na escola quanto em outros processos também, né? De diálogo com o público, diálogo com o público. Então, acho que é importante o diálogo sempre, sempre. E aí eu já vou pegar, aproveitar o gancho que você falou sobre a gente descomplicar, sobre falar desses assuntos ou sobre abordar esses assuntos. A Isabela Lopes, ela deixou aqui nos comentários a seguinte pergunta. Ralfer, qual o seu método ou jeito para destravar uma criança que não consegue se soltar ou se movimentar e aproximar ela para esse processo criativo? Que a gente estava falando, né, sobre esse processo criativo dentro do ensino da dança nas escolas. Aham. Olha, assim, às vezes que eu lembro, assim, de diálogo com essas crianças, assim, muitas vezes nem queriam, elas se inscreviam no projeto e às vezes chegava na hora, tipo, elas não queriam dançar, tipo, elas não dançavam, elas falavam pra mim que não dançavam. E daí eu falava assim, ah, beleza, tipo, você não dança, mas o que você faz, né? Daí, tipo, eu sempre trazia uma dinâmica simples, que é tipo a pessoa falar o nome dela e fazer um movimento com o nome dela. Então daí eu falava, ai, Halfer, agora faz um movimento. Daí a pessoa fazia, Halfer. Daí, tipo, eu ia falando assim, pronto, você dançou. Aí, ó, você fez um movimento e falou seu nome, você dançou. Daí ele, não, não, isso não é dança, não sei o quê. E daí eu ia estabelecendo um diálogo aí que a gente ia construindo também no dia a dia, assim. Tinha dia que a criança não queria dançar, e eu, tipo, ok, eu vou deixar ela não dançando, mas ela queria estar ali assistindo. Tem dias que não queria dançar, mas queria atrapalhar a turma. Então eu falei assim, olha, não é obrigatório, assim, eu vou ligar para sua mãe agora e vou pedir para ela vir aqui buscar você, porque você não quer fazer aula e também não quer colaborar com a aula. Então, tipo, eu ia criando esses acordos, mas deixando, tipo, ciente, assim, o que estava acontecendo, por que estava acontecendo. Então, eu ia criando esses jogos, assim, de tentar trazer eles. Tem dias que eu trazia para eles escreverem o que era dança para eles, eles estavam lá escrevendo e falavam assim, professor, mas que isso, a gente não vai dançar? Eu falei, vocês estão dançando, vocês estão aí escrevendo, ó, a mão de vocês está se movimentando, fazendo toda uma coreografia, vocês não estão vendo? Ia tentando estimular eles de outro jeito para também tentar descomplicar um pouquinho essa relação do que é dança, de como que é a dança. E daí tinha horas que eles chegavam e me propovam, ah, vamos fazer uma brincadeira de esconde-esconde. Daí quem esconde, não, daí quem é achado tem que fazer uma dança e todo mundo repetir aquela dança. Eu falei assim, ah, beleza, vamos fazer isso então. E daí eu ia construindo isso junto com eles também, porque às vezes eles queriam ali para brincar, para tipo, fazer uma recriação no sentido bem é, de estar ali se divertindo com os colegas, sabe? Então eu ia também tentando criar esses caminhos para
chegar talvez em um lugar que era o que a direção, a secretaria da educação queria. Então, eu ia tentando identificar isso de acordo com a turma, com a criança, mas sempre tentando encontrar o jeito. Só nos casos que, tipo, a criança não queria e não queria colaborar, que eu dava um pé na bunda da criança no sentido assim, ó, não vai fazer minha aula, não. Não vai fazer minha aula, não. Tipo, não é obrigado, você vem aqui atrapalhar minha aula ainda. Daí eu ligava para a mãe, conversava com a mãe e falava para ele: você pode vir na próxima aula, mas na próxima aula você vem e participa da aula, assim. Uhum. Mas em casos extremos, tá, gente? Não faz isso não, hein? Não faz isso não. Aqueles que não conseguem mais nenhum emprego nunca. Ó, tem outra pergunta aqui, acho que aí a gente vai voltar um pouquinho lá nessa questão da gente entender processo como essa coisa fluida que acontece a todo momento. A professora Cris Araújo, ela deixou aqui um comentário e a pergunta dela é a seguinte: dentro do seu caminho dentro da dança, como você vê os primeiros trabalhos que você dançou nessa questão da composição coreográfica? Certo. Olha, eu comecei em 2009 e na época eu falei assim, eu entrei no grupo Expressão de Rua, que era um grupo direcionado para fazer coreografia de danças urbanas, apresentar em festival, apresentar em eventos, muito direcionado para isso, sempre com alguém direcionando, trazendo uma coreografia pronta, a gente daí fazia todo o desenho coreográfico, estabelecendo posicionamento e tal, e direcionava para a apresentação. Tipo, esse era o nosso objetivo. Em 2010, eu entrei para a Companhia Dança Urbana, e a companhia já vinha em um processo de transição, de pensar essa relação do intérprete, de estimular os bailarinos a estarem propondo criações, e muito ainda nesse lugar tipo do Marcos, que é o diretor da companhia, fazendo as proposições, trazendo pessoas para contribuir nisso, para dirigir, mas começando a alimentar, sabe, assim, a gente nesse sentido que, olha, vai, dá aquele empurrãozinho, vai e faz, assim. Uhum. Tem pessoas da companhia que já vêm nisso de antes, sabe? A Ariane fez o primeiro solo dela em 2008 com Urbanoids, que é o segundo trabalho, espetáculo da companhia. Então, tipo, eu já entrei no processo da companhia que ela já estava nessa mudança, né? Esse entendimento do que é o artista da dança, do que é um intérprete criador, criadora. Então, as primeiras criações que eu fiz foi... Meu primeiro trabalho foi em 2012. Eu entrei em 2010 na companhia e participei do meu primeiro espetáculo em 2012 com o Trabalho Singulares, que é o que a gente tentou agora retomar e virou uma outra coisa. E nesse processo, a gente ainda estava um pouco ainda apegado às questões de coreografia, todo mundo junto, e de alguém trazer essas coreografias. Às vezes até acontecia de 5 pessoas criarem aquilo e trazerem para o coletivo. Então, estava começando a acontecer isso. Mas muito ainda em um processo, talvez, de engatinhar, assim, de a gente entender o que estava sendo feito, quais as escolhas que estavam sendo feitas. Tanto é que, em 2017, a gente foi aprovado pela Lei Rouanet e a gente conseguiu patrocínio pelo Boticário na Dança. Já era o segundo ano que a gente estava conseguindo, em 2017. Só que a gente fez um projeto que era manutenção dança urbana 15 anos, que a gente pegou todos os trabalhos e tentou olhar para eles de novo com o que a gente estava entendendo agora enquanto dança, sabe? Que a gente sentia que naquele início, assim, existia ainda algumas lacunas que a gente não dava muita atenção para aquilo, sabe? Então Sim. eu sinto que esse processo foi um processo de autonomia, assim, desde 2010, eu falo também, que foi quando eu entrei na companhia, e que ele vem sendo construído aos poucos, que cada vez a gente vai conseguindo abrir um pouco mais a percepção, conhecer mais, trocar com mais pessoas. E acho que isso também é pesquisa, é estudo, né? Assim, isso tudo faz parte de, que eu acho que é desse fluxo do artista estar em movimento, né? Assim, tipo, não parado ali, esperando, mantendo o que você está querendo fazer, sei lá, o que você fez há 10 anos atrás, assim, tipo. Ou também pode ser uma escolha, né? Assim, a gente tá Aham. livre aí para fazer as escolhas que quiser, mas a gente não queria fazer isso, a gente queria estar nesse mover, assim, mudando, e sempre com essa inquietação, assim, o Marcos foi uma pessoa que
trouxe muita inquietação para o coletivo, assim, né? Porque ele fez também uma pós em 2000, eu não sei agora, vou falar besteira se eu falar alguma coisa. Ele fez uma pós pela UCDB e, tipo, ele saiu de lá, assim, pilhado, assim, querendo trazer tudo que ele tinha encontrado ali na pós para a companhia, né? Então, eu acho que isso foi um processo, assim, de crescimento e de autonomia da companhia, até porque hoje a gente consegue, que nem eu falei assim para você, se organizar coletivamente. A gente tem um setor de comunicação, a gente tem um setor de audiovisual, a gente tem um setor de gestão de projetos, a gente tem um setor que é para as aulas da companhia, tem um setor que é voltado de aulas para o público, tem também o setor de produção de eventos. Então a gente está dividido ali dentro e pensando em todas as outras relações que acha que as danças contemporâneas vêm também fazendo isso com que a gente perceba, né? Todos os lugares que a gente pode estar, assim, o que a gente pode estar fazendo, e muito pensando nessa relação, tipo, do indivíduo coletivo, assim, do que qual que é a minha potência enquanto artista e que posso contribuir nesse coletivo, tipo assim, eu consigo fazer isso porque eu tenho autonomia, eu tô junto, mas também tô só, sabe? Então a gente vai conseguindo estabelecer essas redes. Eu Aham. acho que foi mais ou menos assim que foi construída tanto da companhia quanto dos intérpretes ali. A maioria deles, acho que participou desse mesmo caminho, assim, porque a gente está junto, esse mesmo, esse mesmo coletivo, acho que está junto desde 2012 ou 13, que foi Nossa. quando a Jaque entrou. A Jaque foi a última pessoa a entrar ali. Depois a gente não mudou mais, assim. Assim, na verdade, a gente tem uns parceiros que faz parte de um projeto, depois entra, depois faz, sai, volta. Mas assim, o coletivo ali em si tem já um bom tempinho junto já, desde 2012, 8 anos, 9 anos por aí. Sim, bacana. Ó, eu acho que esse assunto ia surgir de uma maneira ou de outra, porque a gente está vivendo esse período de isolamento social, esse período pandêmico. E aí a Meire Ortiz, ela deixa aqui nos comentários a seguinte pergunta: processos criativos na quarentena, um potencial, um esquecimento ou uma pressão produtiva? E como você percebe que esse momento pode transformar a arte e as pessoas? É, Caracas, várias questões. Vamos lá, vamos por parte. vamos. Bom, primeiro está sendo novo para todo mundo, né? A gente está tentando entender ainda esse lugar de estar em casa 24 horas por dia, né? Quem está conseguindo fazer isso, dos artistas pararem, a gente está assim parado no sentido de não estar nesse fluxo do dia a dia que a gente tinha antes, de estar em contato com o público, de estar fazendo nosso trabalho que é sobre isso. Então a gente teve que esperar as coisas acontecerem, assim, no sentido de identificar, sabe, assim, eu falando por mim, assim, o início eu neguei muito esse momento. Eu neguei muito, assim, tipo, eu não queria se encontrar, fazer aula, não queria nem falar sobre aquilo, porque eu voltei pro trabalho, assim, porque como eu falei, eu sou da comunicação, então eu comecei a organizar as coisas da comunicação. Em abril a gente fazia 18 anos, eu queria, tipo, a gente estava com uma campanha já meio que pré-planejada, então eu queria dar sequência nessa campanha, que ela aconteceu. A gente divulgou lá, nosso feed estava cheio de informação acontecendo todos os dias. E assim, por mais que as coisas estavam acontecendo, a gente lidando com aquilo, a gente às vezes discutindo sobre o assunto, era uma negação sobre esse momento, né? Assim. E daí a gente ficou um tempo assim, cada um na sua casa, né? Não, a gente não se reunia para falar sobre isso, sobre o estar em quarentena, pensando que talvez em junho e julho a gente trataria ativa novamente. Sonho. Mas aos poucos a gente foi percebendo que. Eu falo a gente porque esse diálogo também aconteceu no coletivo da companhia, né? Assim, a gente foi percebendo que não ia mudar, que a gente tinha que entender que a gente estava em quarentena e que isso ia ficar ainda um tempo, que a gente ainda não sabe, né, até quando. Ai, Então, a gente marcou um encontro, acho que aconteceu em maio, final de maio, ou no meio de maio, alguma coisa assim, para conversar todo mundo por videochamada. E a gente começou a falar um pouco sobre isso e pensando em possibilidades, no que poderia ser feito, em como que a gente se organizaria a partir daqui, porque a gente trabalha, a maioria da companhia,
trabalha só no coletivo, né? Na companhia, a maioria da companhia. Boa parte do coletivo só trabalha com a companhia, assim. A gente fazia alguns trabalhos que era, tipo, com DEAC, assim, mas também parou, né, assim, Secretaria da Educação, esses projetos. Então, é tipo, a gente é assalariado pela companhia, a gente tem um caixa que a gente sobrevive disso já há alguns anos, e isso é muito contente falar sobre isso, porque isso não é a realidade de todas as companhias. Assim, Sim. infelizmente, a gente queria que isso fosse a realidade dos artistas, né, ter um salário fixo todo mês. E a gente tinha um caixa que ele ia acabar, assim, que ele vai acabar se a gente não começasse a mexer e pensasse sobre isso, né? Então a gente começou a refletir um pouco sobre isso, em como que a gente poderia estar se adaptando a esse mundo digital que estava cada vez mais latente, assim, as lives acontecendo, e daí eu até falo assim que, tipo, o início, as lives estavam, assim, super carregadas e tal, porque as pessoas estavam gostando daquele frescor que era uma coisa nova, né? Mas também acho que no sentido de negar o que realmente estava acontecendo, porque achando que, talvez daqui a alguns meses a gente vai estar de novo em algum lugar, no show de alguém, no teatro, alguma coisa assim. Mas daí a gente sentou e começamos a realizar vários encontros para falar sobre os editais que estavam surgindo também emergenciais, porque é um caminho para a gente, e Sim. sobre como que a gente poderia estar se encontrando para produzir, para criar, para pensar em outras formas de estar em movimento com a companhia, né? Uhum. Então, daí a gente não queria estar nesse processo também de produção, assim, tem que fazer algo para estar em cena, tem que fazer algo, tem que é uma coisa que acho que a Mary trouxe, né? No sentido de, tipo, a gente não queria que correr com as coisas. Por mais que os editais têm prazos também, a gente tem que seguir os prazos dos editais. E se a gente não faz, a gente acaba perdendo o edital e a chance de ter uma grana a mais no nosso caixa. Mas a gente queria voltar a se encontrar e tentar entender esse novo lugar, né? Então a gente começou a criar alguns encontros virtuais com proposta, cada um ia trazendo uma proposta para esses encontros e pensando em como a gente pode estar agora nesse ambiente aqui, né? Em contato com as pessoas, porque eu acho que é um lugar que é potente também, né? Assim, as pessoas todas as pessoas todas é ótimo. A maioria das pessoas estão direcionadas para esse lugar, né? Assim, é o lugar que a gente tem para comunicar agora, para a gente dialogar. Então, assim, é muito potente também para nós artistas, para a gente tentar conversar com esse público, que já era uma questão antes da quarentena, né? Assim, a gente sempre se perguntava cadê o público, cadê esse diálogo com o público. A galera, tipo, tá valorizando a arte, a gente vinha com essa questão também na temporada Quanto Custa do Dança Urbana, né? Assim, pra gente pensar a valorização do artista local. Então, se tornou também uma questão para a gente estar em diálogo com o público. E desde lá de maio até agora, a gente vem nesse processo de construção, a gente está divulgando algumas coisas que a gente está fazendo nesses encontros, mas agora em agosto, eu vou dar um spoiler aqui, que ainda não saiu, gente. A gente montou uma programação agora de agosto até dezembro. Então a gente vem nesse período de reflexão, de pensar e estar repensando. E muito pensando também nesse desejo, sabe? De não ser uma coisa que a gente tem que produzir para estar ali fazendo, para estar na mídia, para as pessoas estarem vendo a gente. É mais uma relação tipo, que a gente queria, a gente percebeu que começou a se tornar um desejo nosso de estar nesse lugar, né? Então, daí a gente vem montando essa programação que vai começar agora em agosto. Essa semana ainda a gente vai divulgar algumas coisas. Fiquem atentos às mídias da Companhia Dança Urbana. E atenta também, gente. E então a gente vai montar essa programação até o final do ano, até dezembro. E, e eu acho que a gente também vai estar percebendo como é que é esse lugar, né? Assim, se ele é potente, como é que ele vai estar sendo, assim, vai estar sendo um experimento pra gente, assim, também. O fato de eu estar aqui fazendo uma live, assim, gente, cara, dá um medinho, assim, porque você está exposto, assim, e daí você fala assim, cara, mas é importante também a gente estar aqui utilizando esses canais, né, para conversar, para dialogar, e para a gente também quebrar um pouco, assim, eu acho que faz parte desse exercício de quem quer estar em comunicação com o público, né, assim, quem tem esse desejo também. Então eu acho que está sendo, assim,
Um exercício a gente está pensando nesse lugar da quarentena, de criar processos em casa. Tem pessoas que estão fazendo isso, tem programação no Sesc ao vivo, tem coisas acontecendo já, assim, e massa, sabe? Assim, isso, de certa forma, tá contemplando pessoas que querem estar vendo, assim, mas também tem núcleos, e companhias e coletivos que estão recolhidos, pensando ainda como fazer isso, porque é o tempo de cada um nessa quarentena. E eu acho que está nesse lugar que é essa linha tênue, assim, é potente, mas também tem que tomar um cuidado, porque para não virar esse lugar, tipo, da produção, sabe, em massa, assim, o tempo todo produzindo, criando várias coisas. Isso tem a ver com o seu desejo mesmo? Então, eu sinto que tem essas relações que estão permeando agora e de como pensar um trabalho para esse ambiente também, sabe? Eu fico pensando que é um outro exercício. Tipo, essa Sim. palavra, gente, está bem presente aqui. Vocês podem depois fazer uma contagem. Exercício, muito exercício o tempo todo, gente. Então, tipo, é uma outra questão, tipo, é um outro tipo de processo, pensar o seu trabalho para esse ambiente digital, nos diálogos que ele vai ter, nos recortes que eles vão ter, assim, aqui eu estabeleci um fundo branco, uma parede branca, então, tipo assim, existe uma leitura de mim a partir do que vocês estão vendo, assim. Então, se tivesse aqui, sei lá, vários quadros, seria uma outra leitura, então, tipo, seriam diferentes jeitos de perceber, então, são escolhas também que a gente vai fazendo pro que você quer colocar na tela, né? E Sim. cada núcleo, cada artista está tendo o seu processo de entender isso e de querer ou não, né? Também fazer isso, estar aqui nesse lugar de exposição. Sim. Querido, infelizmente já até apareceu a notificação aqui para mim. Nosso tempo tá acabando. A Caraca. gente tem exatos 1 minuto para encerrar. Então, muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo diálogo que a gente estabeleceu. Eu espero que quem assistiu a gente tenha compreendido um pouco essa estrutura de processo criativo. Eu acho que ficou bem dinâmico o fato da gente falar de processos criativos, falando sobre processos criativos. Eu, em nome das outras integrantes do grupo, do Núcleo Crises, eu só tenho a agradecer a sua disponibilidade, tá? Muito, muito obrigado mesmo.